Paz, irmãos, da parte de Cristo Jesus, para mim é um motivo de alegria. Gente, isso aconteceu na Igreja Batista Jerusalém, provavelmente vai acontecer aqui, viu? Vou ficar meio perdido na câmera aqui, então vou olhar para o pessoal. Na Igreja Batista Jerusalém, ainda não era nem culto presencial, eu já estava olhando para os bancos para não ficar perdido. Então, se o pessoal de casa estiver achando estranho aí, é normal, viu? Eu quero agradecer primeiramente o convite de Xavier. Xavier é um amigo, entre vários e vários convites, sempre a gente tem se encontrado, né? Como ele disse, nos conhecemos ali no Seminário Batista do Nordeste. Quero agradecer o pastor Heber, foi meu professor, um homem de Deus, né? Estive com ele há pouco tempo, no último concílio aqui nesta igreja. Eu estou muito feliz. Ontem eu estava na Igreja Batista em Camaçari, Igreja Batista Getsemane, e vi amigos ontem, estava muito feliz, comentei isso com minha noiva, e hoje eu vi ainda mais amigos aqui, eu estou muito feliz. Antigamente eu ia para a igreja apenas para cultuar. Eu lembro que em São Caetano, que é da igreja de onde eu era, hoje eu sou da Igreja Batista Gileade, ali no Garcia, e eu lembro que na hora do culto, então eu dizia assim, olha, não vou sentar perto de ninguém, vou me bicar, que eu quero prestar atenção somente no culto. E hoje não, a cada culto que eu vou, que não seja na Igreja Batista Gileade, que é a igreja a qual pastoreio, eu já fico pensando, meu Deus, tomara que alguém tal pessoa esteja lá para eu ver, e hoje eu tive surpresa aqui de algumas pessoas que eu não esperava. Estou muito feliz, de verdade. Sem mais delongas, irmãos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, a partir do seu versículo 14. João 1,14, nós vamos ler até o 17. João 1,14 até o 17. Obrigado, meu irmão. Pronto. Muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor, Ele nos conceda a graça e luz do Espírito para que possamos entender o texto, e fé para crermos e vivermos a partir dessa palavra. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de João, onde João ele vai deixar claro quem é Jesus. Eu acho interessante e com certeza estranho toda vez que me deparo com algum cristão protestante que ainda tem um pensamento dobre sobre a pessoa de Jesus. Se antigamente era difícil, hoje não é mais, de você encontrar ainda em igrejas cristãs
aquilo que nós chamamos de igrejas evangélicas, pessoas que têm um pensamento dobre sobre quem é Jesus. Pessoas que pensam duas vezes antes de olhar e dizer, Ele é o próprio Deus. Pessoas que pensam duas vezes antes de dizer, Ele é 100% homem. E eu acho estranho porque isso é o que nos diferencia de outras religiões e até daquilo que nós chamamos de seita dentro do próprio cristianismo. Essa ideia de que, essa certeza de que Jesus, Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele é um dos textos mais importantes, porque João, no seu evangelho, ele já começa jogando por terra toda e qualquer ideia contrária à pessoa de Jesus, dizendo que no princípio era o verbo, e aqui fazendo uma ligação direta com Gênesis capítulo de número 1, a partir do seu versículo 1, e ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo é simples. Jesus é Deus, porque ele é criador, porque ele é sustentador de todas as coisas, e nisso ele se torna soberano. E um dos dois, ou isso é mentira, ou que não é, ou não temos para onde correr. Ele é verdadeiramente Deus. É isso que torna, então, o texto que nós lemos também em João capítulo de número 1, é isso que torna esse texto tão singular para a gente. Porque a partir de quando João ele começa a dizer que esse verbo, esse logos, usando uma palavra grega, mas não só uma mera palavra grega, mas algo que comunicasse a todo o povo daquela época, que cria de que tudo foi feito por meio do logos, essa palavra, que era esse ser que cria todas as coisas, que fez todas as coisas, ainda que os gregos não entendessem esse logos como Deus de Israel. João usa essa mesma linguagem para dizer que esse verbo, essa palavra, ele é Deus. Ou seja, a partir do momento que você olha para o versículo 1, primeira coisa que você tem é, pronto, ele está falando de Deus. Essa palavra é o próprio Deus. É o próprio Deus quando diz haja. E a palavra de Deus então diz ouve luz. Haja e ouve. Haja e ouve. E o que o João está dizendo é, esse verbo é o próprio Deus. O texto se torna singular porque João, aquilo que a gente conhece como vira a chave, ele vira a chave. Vira a chave e diz assim, e o verbo e o próprio Deus se fez carne. Ele virou a chave. João disse o impossível. Entenda, é de comum acordo entre os exegetas bíblicos de que João está com a sua mente toda na lei de Deus. Aqui no princípio, aqui no capítulo 1, tudo que João está dizendo, ele está fazendo o contraste com aquilo que já se foi revelado por intermédio de Deus a Moisés. Então, quando João, ele diz que o verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, João está fazendo menção àquilo que os judeus conheciam muito bem, mas de outra forma. Que forma? A forma por qual Moisés revelou. E qual foi a forma que Moisés revelou? Eu lembro que certa vez,
Eu era líder de jovens ainda, e eu fizemos uma conferência de jovens, e o primeiro a ministrar foi um amigo meu, pastor Lázaro, foi o primeiro a ministrar nessa conferência. E aí, se eu não me engano, os meninos desse ano ainda não foram, acho que foram a partir da segunda, se não me engano. E aí eu lembro que o Ministério de Louvor o Ministério de Louvor que foi convidado naquela noite, ele cantou a música que diz assim: mostra-me a sua glória. E Lázaro, ele é meio assim, ranzinza, novo, mas ranzinza, igual a mim, sabe, parecendo aqueles pastores idosos que... E aí o pastor Lázaro não pensou duas vezes, e quando ele assumiu o microfone pela segunda vez, ele falou duas vezes naquele dia, ele disse assim: nós precisamos ter cuidado com algumas coisas que nós repetimos, que talvez possamos estar repetindo de forma leviana. E ele disse, o próprio Deus disse, que qualquer pessoa que o visse seria destruído. O próprio Deus mostra toda a sua magnitude. Então Lázaro diz, cuidado quando você diz, mostra-me a tua glória. Talvez não seja isso que você queira ver nesse momento. E aquilo ficou na minha cabeça. E agora, me deparando com o texto, eu me recordo que Moisés, ele traz essa verdade ao povo, e isso fixa o coração do povo, que Moisés, o texto diz o seguinte: tudo isso que a gente vai analisar está lá em Êxodo, a partir do 33 até o 34. É quando Moisés fala sobre a tenda da congregação, a qual a fumaça, né, que simbolizava a presença de Deus, que nós chamamos hoje de Shekinah, né? A presença de Deus vinha no meio do povo, ali naquela tenda, e também o texto fala sobre Moisés pedindo a Deus para que visse a sua glória. Então, Êxodo 33 e Êxodo 34. Então, o que Moisés revela ao povo é que quando ele pediu a Deus para ver a face de Deus, Deus disse a ele, Moisés, homem nenhum pode me ver. Por quê? Porque qualquer homem que me veja, Moisés, ele com certeza morrerá. E é isso que nós vemos lá em Isaías, quando ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E o que é que aconteceu? E ele diz, eu estou desfalecendo, eu estou perecendo, eu estou morrendo. Por quê? Porque os meus olhos contemplaram a face de Deus. Da mesma forma, quando nós vemos o próprio João agora escrevendo o livro de Apocalipse, ele diz que quando ele olhou para trás e viu aquele que falava com ele, ele disse, caí como morto. Mas a ideia é que ele realmente morreu. Então, a visão que se tem de Deus é aquele que é santo, 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 ou seja, santíssimo, e que nós somos pecadores a tal ponto de que se Deus se revelar para nós, se mostrar para nós, morreríamos. Então se Deus aparece aqui, acabou. O culto agora é debaixo da árvore da vida. Provavelmente quem vai pregar é o próprio Cristo. Depois, eu gostaria muito de ouvir o apóstolo Paulo, e que ele começasse a pregar expositivamente sobre a carta de Romanos, porque você já leu, você sabe do que eu estou falando. Pois bem, então João, ele vira essa chave, ele traz essa grandeza, quando ele diz que este Deus, este verbo, esta palavra que criou todas as coisas no Gênesis, e que Moisés pediu, Moisés, o grande Moisés. Gente, Jesus, nós estamos já há bastante tempo, há quase 2 anos, expondo, né, João, lá na Igreja Batista Gileade. E se tem uma coisa que a gente tem percebido, é que tocou no nome de Moisés é problema na certa. Por quê? Porque toda vez que Jesus toca no nome de Moisés, Jesus, ou diretamente ou indiretamente, se diz maior do que Moisés. Quando se trata de Abraão, Jesus faz a mesma coisa. Ele sempre se mostra como maior do que esses. E todas as vezes que Jesus faz isso, a Bíblia vai dizer, então pegaram em pedras. E então queriam jogar Jesus do penhasco, e Jesus então deu um jeito de sumir no meio deles.
É muito complicado alguém chegar e falar de Moisés, falar mal de Moisés, ou dizer que Moisés, tirar Moisés do pedestal que ele foi colocado pelo judaísmo. Por quê? Porque o que se sabe sobre o grande Deus, muito se deve a Moisés, que segundo o judaísmo, escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, esse Moisés, esse grande homem de Deus, quando pediu a Deus para Deus se revelar, Deus disse: não posso. Por quê? Porque se eu revelar a minha face, você morre. A única coisa que vou fazer, Moisés, é fazer o seguinte: você vai então ali ficar atrás da rocha, eu vou passar, e então, quando eu passar, e é muito interessante porque o autor, ele tem um tamanho cuidado que ele vai dizer que Deus passou de costas, só a nuca do Senhor passou. E então, para você ver, esse é o cuidado do autor. É lógico que você vai dizer: Deus passou de costas? Como assim? Esse Deus grande passou de costas? É o autor querendo expressar o tamanho cuidado. Então, Deus diz que vai passar de costa, e a glória dele é o que vai resplandecer sobre Moisés. Aquilo é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que quando Moisés desce do monte, ele desce com um véu sobre a cabeça. Para quê? Para que a luz do Senhor, que continuou resplandecendo sobre o rosto dele, não fosse sobre os homens. João então diz assim, este mesmo, que precisou passar por trás da rocha, para não fulminar Moisés, o grande homem de Deus, esse que criou todas as coisas, encarnou e se tornou homem. Ele disse o impossível. Isaías já disse que ele era um homem de lábios impuros e habitava num povo de impuros lábios. É impossível. Haja vista que uma das maiores desavenças do cristianismo do primeiro século é o gnosticismo, que vai dizer: é impossível que Deus totalmente bom tenha sequer criado o mundo, porque este mundo é mau, muito menos Deus tenha encarnado. Se houve alguém ali na cruz, era apenas uma imagem, não pode ser Deus. Deus não pode lidar com a matéria, era o que o gnosticismo dizia. E João está jogando tudo isso por terra e dizendo: não, ele encarnou, ele é o Emanuel, ele é Deus no barro, é o Todo-Poderoso, eu sou, é o soberano que entrou no barro e começou a caminhar no nosso meio. Foi de forma rápida? Foi de uma teofania? Não foi. E ele vai dizer: ele habitou. E a ideia de habitou remete também a Êxodo 33 e 34. Por quê? Porque é lá que vai aparecer a tenda, ou a habitação. A tenda da congregação, a habitação da congregação, aonde Deus desce como fumaça e habita ali e fala com Moisés. É nessa mesma tenda que Deus chama Miriam e Arão e diz: há alguém que eu fale por sonhos ou visões? Porque como eu servo Moisés, eu falo face a face, só que não dessa forma aqui. Então João, mais uma vez remetendo a Êxodo 33 e 34, ele diz: ele fez tenda no meio dos homens, ele morou, ele caminhou, ele falou, ele tocou, ele transitou entre os homens, chorou, curou, multiplicou, e o pior, mas para nós o melhor, ele foi surrado, escarnecido e ainda morreu. Morreu, João, foi, e ressuscitou. Ressuscitou, João, foi, e como ele ressuscitou? Em carne também, e depois apareceu também com o corpo glorificado, e hoje está à destra do Pai, e voltará. Você entende porque toda a raiva, tanto de Jesus quanto dos apóstolos? Porque o que João está dizendo é algo impossível de acontecer. Impossível. O Deus Santo pisou
morou, dormiu na terra cheia de pecado, manchada pelo pecado. Não é mais o jardim onde a Bíblia diz que Deus, na virada do dia, vinha conversar com o homem. É agora a terra onde o Senhor diz, por causa de ti, Adão, esta terra agora é maldita. E o Santo dos Santos habitou nessa terra. E o texto continua e diz assim, cheio de graça e de verdade. Vamos voltar a isso já já. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pois bem, agora piorou, porque João deu Jesus para todo mundo. Quem foi que viu a glória de Deus? Moisés. E João disse, quando ele veio, se mostrou para todo mundo. Todo mundo viu Jesus. Todo mundo tocou em Jesus. Quando Deus, na pessoa do seu Filho, se deu ao mundo, ele se deu, foi para todos, não foi só para alguns. Não é mérito de alguns. O verbo encarnado, esse verbo presente, não é só para alguns. Não é só para os pastores, para os líderes, e eu vou dizer melhor, não é só para os cristãos. Para os cristãos ele é real e habita dentro dos cristãos, mas ainda assim está oferecido àqueles que não são. É a democratização do verbo. O verbo agora é para todos. É muito complicado, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Israel, ele não é Deus de ninguém mais. É muito complicado. Isso é tão sério, mas tão sério, que o próprio Pedro, ele vai lutar com o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que desce um lenço e se abre perante ele. E lá tem algumas comidas e ele vai dizer, não como, e a palavra do céu está dizendo, come. E ele vai dizer, não como de jeito nenhum. Pois não como. E a palavra do céu vai dizer, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. Quando é mais tarde, ele vai ver na casa de Cornélio o Espírito descer sobre os gentios, e aquilo vai mudar Pedro. E ele vai dizer, é real. O que é real? Que aquilo que o Senhor deu especificamente a nós, naquela casa, Ele democratizou e está derramando sobre todo aquele que crê no nome do seu Filho. Esse verbo encarnado não é restrito a ninguém. Não é algo que está numa caixa e a própria igreja possa colocar debaixo do braço. Ele é o próprio Deus. E se apresentou ao mundo para todos. Todos quanto creem no seu nome. João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. João está falando agora sobre João Batista, que no versículo à frente você vai ver que na verdade quando ele diz este, ele está apontando para uma pessoa e dizendo este, que está em carne, é o Deus pré-existente, que sempre existiu. Esse que está em carne, esse que nós estamos vendo aqui, é muito interessante que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo, eu posso imaginar o povo olhando um para o outro, dizendo para quem ele está falando, e João diz, está no meio de vocês, está andando com vocês. Então o texto diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, para entendermos graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Olha só o que o texto está dizendo. Continuamos na democratização, todos nós temos recebido da sua plenitude,
Todos nós temos, ou seja, ele estava ali para todos. Quando ele está falando todos nós, está falando dos apóstolos, daqueles que estavam ao redor de Jesus. Eles estavam ali para todos, todos estavam vendo, todos estavam participando, todos estavam partilhando, todos falavam com ele, todos lidavam com ele. E ele diz então: e recebemos, e temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Graça sobre graça. O melhor seria graça em lugar de graça, seria uma melhor interpretação. Graça em lugar de graça. Por quê? Porque quando eles falam, o primeiro ponto, quando ele diz graça, ele está mais uma vez falando do Antigo Testamento. Graça aqui é a graça da lei, mas como isso? Como a lei pode ser graça? É só você ler, reler, ler de novo mais uma vez, e aí você vai entender quando Paulo ele vai dizer que a lei é boa. A lei é boa. Quando ele vai dizer que a lei é como um tutor que nos leva até Cristo Jesus, que guardou o povo até o momento, até a plenitude dos tempos. Então, quando ele fala graça sobre graça, ou graça em lugar de graça, ele está falando do primeiro ponto, que é a lei. Ele vai dizer abaixo: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés nos deu a lei, Moisés nos trouxe primeiro, Moisés trouxe a gênese da revelação. E o que é que a igreja recebeu? Isso é o que o judaísmo recebeu. E o que é que a igreja recebeu? E o que é que está sobre todo mundo? Nós recebemos graça em lugar de graça. Em lugar de graça, sim, o que nós recebemos foi muito maior, muito melhor, porque o que nós recebemos foi Deus na sua plenitude. Porque o apóstolo Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Nós não recebemos meio Deus, meio homem. Nós não recebemos somente homem. Nós recebemos 100% homem e 100% Deus. Se Moisés recebeu parte da revelação, nós recebemos a revelação por inteiro. Então Filipe vai dizer: pelo menos mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer: como assim, Filipe? Isso é de todo Filipe. Todo Filipe faz pergunta besta. Todo Filipe faz pergunta besta. Se você é Filipe, você diz: rapaz, o que é isso? Mas tem alguém do seu lado que vai dizer: é verdade o que ele está dizendo. Todo Filipe faz pergunta besta. Ele diz assim: mostra-nos o Pai. Nos revele o Pai. Jesus diz assim: como é que você pode dizer isso? Mostra-nos o Pai. Querido, quem vê a mim, vê o Pai. Você está lidando com o próprio Deus. Você não está lidando com um antigo profeta, você não está lidando com qualquer um, você está lidando com aquilo que é completo, você está lidando com aquilo que é perfeito. Essa é a beleza, essa é a maravilhosa graça, essa é a verdade que foi dada à igreja de Cristo Jesus. Essa é a verdade que foi colocada no seu coração. Essa é a verdade que lhe arrebatou o coração e fez você dizer: a partir de hoje o meu caminho é todo do Senhor. A partir de hoje a minha vida é toda do Senhor. Essa é a verdade completa, é a plenitude de Deus, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é Deus conosco. Tudo isso foi entregue a mim e a você. A própria igreja no início não entendia dessa forma, mas Deus fez questão, por meio do seu Espírito, de deixar claro: eu me entreguei, eu me doei, eu encarnei por todos. Por todos. E agora, Filipe? O problema está aqui. Porque ele se revelou na sua plenitude, na pessoa do seu Filho, e nós temos relativizado a sua verdade. O problema está aqui. O problema está em colocarmos interrogação naquilo que a Bíblia deixou uma exclamação bem grande. O problema é ler textos como esse e ainda se perguntar: será que ele é Deus mesmo? O problema é se lidar com textos
claros, e começar a dizer: mas isso aqui é só para aquele tempo, isso é relativo, isso aqui pode até se encaixar para você, mas não se encaixa para mim, isso pode até se encaixar para o pastor Heber, mas não se encaixa para mim, isso pode se encaixar para o pastor Xavier, mas não se encaixa para mim, isso que você falou, Felipe, se encaixa para você, mas não se encaixa para mim. O problema está aqui. O problema está em ouvir que Jesus, por meio de Jesus, nos foi dado graça e verdade. E graça e verdade é a ideia da plenitude. Porque Jesus Cristo não tem a verdade, Jesus Cristo é a própria verdade. O problema é justamente pegar a verdade, que a verdade disse, e dizer: talvez não seja tão verdade assim. Talvez a verdade desse ser eterno não seja tão eterna assim, e valeu até ontem, mas hoje já não vale mais. Do que adianta olhar para um texto como esse e dizer: Senhor, quão grande obra o Senhor fez, e quando lidar com tudo aquilo que esse mesmo verbo encarnado disse e ensinou, você dizer: isso é para mim, isso não é para mim, isso se encaixa, isso até se encaixou, mas não se encaixa mais. Eu não entendo dessa forma, enquanto o texto é claro sobre muitas das coisas. Meus irmãos, o problema do chamado relativismo não é o sucesso que ele faz no mundo. O problema é o sucesso que ele faz na igreja. Eu sou um amante dos livros do reverendo Martin Lloyd-Jones. E o reverendo Martin Lloyd-Jones sempre deixou muito claro nos seus sermões de que ele não está nem um pouco preocupado com aquilo que o ímpio faz. O que ele está preocupado é com que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si fazem. Reverendo Martin Lloyd-Jones diz assim: olha, se você que tem o Espírito Santo dentro de você, já está difícil caminhar, imagine para quem está lá fora e não tem o Espírito Santo de Deus. O problema não é o relativismo com a palavra de Deus lá fora, porque se está aquilo que nós chamamos de lá fora no mundo, né, que para Jesus não era fora, porque ele já estava fora, e diz que nós não deveríamos, o Senhor não deveríamos tirar de lá fora, mas já que nós entendemos melhor assim, aquilo que está fora, se está fora é porque não crê nessa palavra. O problema somos nós que dizemos que cremos nessa palavra, mas na hora de praticar, na hora de discutir, na hora de bancar o politicamente correto, só cremos em parte dela. A verdade não foi dada pela metade, ela foi revelada por inteiro. Por inteiro. É por isso que eu gosto muito quando o meu pastor, ele diz, pastor Jutaí, pastor da primeira igreja Batista São Caetano, ele diz assim: meu filho, ele tem uma voz assim meio, meu filho, tem umas coisas na Bíblia que eu não concordo muito não, mas eu paro e digo assim: Jesus, mas se o Senhor disse, então eu vou cumprir. Sabe por quê? Porque não tem a ver com você, porque não é subjetivo quando se trata da verdade de Deus. Quando se trata da verdade de Deus, o que importa é aquilo que o Verbo encarnado revelou. É isso que importa. A partir do momento que nos damos com o Verbo encarnado, que nos damos com toda a plenitude, com toda a verdade revelada, somos nós que devemos nos encaixar na verdade dele. Não somos nós que temos que apresentar a nossa verdade a Ele e a partir daquele dia dizer: pois bem, essa é a minha verdade, a do Senhor é a do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai entender se eu quiser viver pela minha. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque é justamente isso que Jesus vai fazer no Sermão do Monte.
No Sermão do Monte, Jesus, a melhor forma de dizer o que Jesus está fazendo é quando a mitologia conta a história do deus Hermes, aquele que interpreta, traz aos homens a vontade dos deuses. O que Jesus está fazendo no Sermão do Monte é isso. Jesus está trazendo toda a verdade de Deus sobre as coisas que ele está falando e revelando aos seus discípulos. E o que é que Jesus está dizendo? Antes de começar a ensinar a verdade sobre as Escrituras, Jesus diz assim, vocês aprenderam assim, eu porém vos digo. Os antigos ensinam assim, eu porém vos digo. Os fariseus, os mestres e tantos outros dizem dessa forma, eu porém vos digo. E no final Jesus diz assim, pois todo aquele que ouve e pratica é como o sábio que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve e não pratica, e tem verdades melhores, e prefere viver da sua própria forma, aqueles que relativizam tudo aquilo que eu revelei, a que compará-lo-ei? Como um tolo, que fundou a sua casa sobre a areia. E vieram as tempestades, as torrentes, os rios, ou seja, os problemas da vida, e levou aquela casa. Deixa eu te dizer uma coisa, ou nos arraigamos na verdade, ou tomamos a verdade de Deus sobre todas as verdades, ou seremos levados. Seremos levados. É o que acontece, me permita, mais um exemplo bíblico. É o que acontece com as 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus vem a cada igreja dizendo assim, olha, vocês estão vivendo dessa forma, eu porém vos digo, dessa forma aqui, porque senão, eu virei e tomarei de vocês. Olha, vocês estão permitindo tais verdades aqui dentro, não é assim, volta e se arrepende, porque senão, pois bem, depois da carta, pegue os livros mais próximos, você não vê mais nada sobre aquelas igrejas, mais nada. E deixa eu te dizer, a gente anda, para mim, me perdoe se você pensa diferente, mas para mim ainda é falácia, uma perseguição. Para mim, quando a gente fala de perseguição religiosa e a gente diz que estamos sendo perseguidos hoje no Brasil, nós estamos deixando de lado a igreja que está verdadeiramente sendo perseguida lá fora. Nós somos livres, pela graça de Deus ainda hoje aqui. Graças a Deus por isso. Então pare de dizer aquilo que não é verdade. Mas o perigo da igreja não é o que o mundo faz, o que pode varrer a igreja é relativizar essa verdade aqui. Porque ainda que os bancos continuem, as pessoas continuem, se essa verdade for relativizada, deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. O Verbo encarnou, habitou entre nós, e através dele, porque também é ele, conhecemos toda a graça e toda a verdade. Vamos nos arraigar, abraçar, se ancorar e viver essa verdade. E que o Senhor nos guarde e nos livre de relativizar as suas verdades eternas. Que Deus os abençoe. Que Deus não só te ajude, mas também me ajude. Que o Senhor ajude os batistas baianos, os batistas brasileiros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus os abençoe. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra que veio do Senhor para nós? Digam amém. Louvado seja Deus. Alguém ficou com dúvida da palavra? Louvado seja Deus.
A verdade está aqui. Amém? Quero nesse instante convidar nossa querida irmã Fabrícia para orar ao Senhor. Fabrícia, que também representa nessa noite os professores dos adolescentes, que tão arduamente têm trabalhado, lutado para levar o conhecimento dessa pura verdade de Cristo, como foi ministrado aqui. Nosso irmão Emanuel está aqui também, temos o professor Nelson também presente, e Léo também que está conosco. Graça e paz, amados. Oremos. Deus bendito, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela grandeza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, esta noite linda que o Senhor nos presenteou para estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor da verdade, aquele que não muda. Te glorificamos, ó Pai, porque o nosso Redentor, aquele que estava no princípio, se fez carne, se fez verbo, habitou entre nós, morreu por nós para nos redimir de nossos pecados, dos quais, ó Deus, nos arrependemos. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que falamos, que pensamos, que sentimos, que fazemos, que não agrada ao teu coração. Pai, tem misericórdia de nós, lava-nos no sangue de Jesus, purifica-nos para ti mesmo. Deus, eu agradeço, ó Pai, a palavra bendita que o Senhor trouxe a nós nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, propicie aos nossos corações e às nossas mentes sermos cada dia mais renovados, ó Pai. De forma, ó Pai, que não relativizemos a tua palavra, que não relativizemos, ó Deus, o teu amor e as tuas verdades. Que não relativizemos, ó Deus, em nossas vidas aquilo que queremos ter, aquilo que queremos ser, mas aquilo que a tua palavra diz sobre nós. Pai, abençoa a vida de cada um dos jovens que estão aqui neste santuário. Que o Senhor possa abençoar também aqueles que não puderam estar aqui hoje, ó Deus. Que o teu Santo Espírito os visite e os incomode neste momento. Suplico, ó Deus, a tua bênção sobre os seus sonhos, sobre o seu futuro, sobre o seu presente, ó Deus, sobre aquilo que eles querem ser, sobre aquilo, ó Deus, que eles desejam, eles anseiam fazer em suas vidas. Que o Senhor, ó Pai, esteja no centro da vida, do desejo, do sonho de cada um desses jovens. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a liderança desta igreja. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, a tua graça, de forma que a tua glória, ó Deus, seja manifesta na vida da nossa igreja, também dos visitantes, dos nossos amigos, daqueles que moram próximos do bairro, de toda a nossa cidade, do estado, do país e do mundo. Pai, onde houver uma agência tua na terra, que o teu santo nome seja glorificado, que falsos profetas, ó Deus, sejam derrotados, para que o nome de Jesus se espalhe de forma consistente. Que os nossos corações, ó Deus, te louvem, te adorem em espírito e em verdade. Pai, toma-nos nas tuas mãos, nos faz vasos santos, preenchidos com o teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, o desejo ardente de cada vez mais aprender a tua palavra. Sede, ó Deus, fome de ti mesmo, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sentir a necessidade contínua, ó Deus, de caminhar ao teu lado. E recebermos, ó Deus, dia a dia, a tua mão protetora, a tua mão salvadora, o teu amor que é incondicional sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai, te bendizemos, te suplicamos, ó Deus, que esteja conosco nesta noite e em todo o nosso viver. Que possamos, ó Pai, tão em breve, ver a tua glória, ver, ó Deus, o teu habitat mais intenso. Queremos te ver face a face, poder te abraçar. E por isso, ó Deus, podemos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que os nossos corações, ó Deus, estejam preparados. Ajuda-nos, ó Pai, a vigiar,
Ajuda-nos, ó Pai, a estar contigo sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a vida que o Senhor tem sonhado para nós, a realizar os desejos do teu coração em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, que assim seja. Glória a Deus por sua vida, minha irmã. Que bênção, né? Depois de uma palavra dessa, o que nos cabe é nos render diante do Senhor e exalarmos o perfume de Cristo em nossa vida, desse verbo que está presente em sua vida, amém? Você pode só olhar para a pessoa que está ao seu lado sem tocar. Você pode olhar, olha, essa pessoa que está aí ao seu lado, ó, foi por ela que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então você pode chamar ela para ficar de pé, para a gente louvar juntos ao Senhor. Vamos louvar? Vocês podem acompanhar a letra conosco, tá bom? Tá na tela. E a gente vai aprendendo essa canção. Sabes o que já passei, mesmo antes de eu dizer. Sabes o que vou falar, antes mesmo de me ouvir. Conheces o meu caminhar, o meu jeito de agir, sabe das minhas limitações. Mesmo sendo grande, mesmo sendo eterno, Ele se fez carne e veio aqui. Ele se fez homem, dispôs de sua glória, viveu a nossa história e veio aqui, morreu aqui, para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui. Ele veio aqui trazer a alegria, mudar a minha história. Ele veio aqui, ele veio aqui. Aleluia! E Ele está entre nós, amém? Glória a Deus. Mesmo sendo grande, mesmo sendo grande, mesmo sendo eterno, Ele se fez carne e veio aqui. Ele se fez homem, dispôs de sua glória, viveu a nossa história e veio aqui, morreu aqui, para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui, ele veio aqui trazer a alegria, mudar a nossa história. Ele veio aqui, ele veio aqui, para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui, ele veio aqui trazer a alegria, mudar a nossa história. Ele veio aqui, ele veio aqui. Aleluia. Você pode dizer a Ele: como é bom servi-lo. Esse é o momento da igreja dizer para Ele: fique à vontade diante da palavra que Ele liberou sobre nós, que nós compreendemos. É preciso respondermos ao Senhor.
Deus, vamos nos manter firmes com a sua palavra. Nós não vamos ceder, Deus, a nenhum relativismo mundano, Pai, mas vamos prosseguir com as tuas verdades, Senhor, porque são verdades eternas, Senhor. Porque o Senhor veio aqui com um propósito, Senhor. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, é um plano perfeito. E com certeza esse plano, ele vai ser consumado completamente, dando continuidade àquilo que Cristo fez na cruz, quando estivermos com os nossos corpos glorificados. Para que existisse vida, para que existissem sonhos, Ele veio aqui. Ele veio aqui trazer a alegria, mudar a minha história. Ele veio aqui cumprir seu ministério, remir os pecadores. Ele veio aqui, Ele veio aqui para me amar primeiro, para mudar meu coração. Ele veio aqui, Ele veio aqui. E a igreja diz: para que tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui, Ele veio aqui trazer a alegria, mudar a nossa história. Ele veio. Então cante com alegria se você gravou no seu coração, porque Ele veio aqui, isso faz diferença. Para que eu tivesse vida, para que existissem sonhos. Ele veio aqui, Ele veio aqui trazer a alegria nossa, a mudar a nossa história. Ele veio aqui, Ele veio aqui. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Mas eu quero dizer uma coisa que os jovens já sabem. Isso é só... Isso é só o começo. Você pensa que acabou? É só o começo. Porque esse é o primeiro domingo do mês de agosto. Ainda teremos grandes momentos aqui, como tivemos hoje, em nome de Jesus. Estejam orando pelos jovens e orando sempre pela vida e ministério desse pastor tão querido e amado que é o pastor Felipe Queiroz. Espero que você possa retornar aqui para ser esse instrumento bem afiado da palavra, para nos trazer essa palavra tão forte. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Igor, que está aqui, viu? Muito feliz com ele. Te amo, viu, Igor? Você é a bênção de Deus, meu irmão, firme. Então que o Senhor Deus nos abençoe, nos conceda uma noite em paz, em sua presença, e que estejamos juntos presencialmente na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas.